Sejam muito bem-vindos por mais esse culto virtual dessa Igreja Batista Manaim. Eu queria, antes, introduzindo isso, dizer que nós estamos gravando os nossos cultos pelo YouTube por causa da paralisação do coronavírus. Então eu quero convocar vocês para nos assistir pelo YouTube, nas mídias sociais da igreja. Inscrevam-se no YouTube da Igreja Batista Manaim e aperte lá o sininho para você receber as suas inscrições. E eu quero informar que no YouTube, o culto de quarta-feira, o culto de domingo, o culto de quarta-feira às 20h15, o culto de domingo às 10h30 da manhã, o Instituto Bíblico às 20 horas, toda segunda-feira. Então, segunda-feira você tem o Instituto Bíblico às 20 horas, quarta-feira às 20h15 você tem um culto, e no domingo às 10h30. Todos esses cultos ficam gravados no YouTube. Então, se você entrar nesse horário, você vai ver o culto imediatamente. Se você quiser ouvir e ver posteriormente, você pode usar o tempo que você precisar, vai estar lá gravado. Amém? Eu quero ler com vocês o capítulo 46 do livro de Salmos, que é um Salmos muito adequado para essa época que nós estamos vivendo. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. E ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. No versículo 10 ele continua: aquietai-vos, e vós aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu gosto dessa expressão quando Deus, inspirando os autores dos livros de Salmos, principalmente de Davi, chama muitas vezes o Senhor dos exércitos. Nós estamos numa guerra espiritual, uma guerra contra esse vírus, e eu quero dar um conselho para os irmãos. Pare de assistir notícias ruins sobre o coronavírus. Cada um de nós já sabemos tudo de coronavírus. Se você ficar todo o tempo em cima da televisão, em cima de notícias da mídia eletrônica, cada coisa que aparece sobre o coronavírus não tem novidade, irmãos. A única novidade é quando acabar. E isso vai acabar. Creia nisso. Nós não sabemos, não podemos dimensionar quanto tempo vai levar isso. Mas não vai ser muito tempo. Isso vai acabar. Então, evite de você ter pensamentos tóxicos que vão te trazendo depressão, vão te trazendo medo, vão te trazendo pânico. Muitas pessoas, mesmo da nossa igreja, estão muito preocupados. Fica em paz, irmãos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus abençoe vocês. O Espírito de Deus está presente aí na sua casa, com você e a sua família. Não importa se estamos no menor número, mas estamos juntos em espírito e o Senhor é real. A presença dEle é real. E que a unção do Senhor venha sobre a sua casa neste momento. E a presença dEle seja palpável sobre a sua vida. Então cante a Ele, adore em espírito e verdade, entregando a Ele o melhor do seu coração. O Espírito de Deus está aqui. E nós cremos nisso, Senhor. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Profetiza a cura sobre esta nação. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são.
são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Transforma-nos, Senhor. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar. Contempla o Senhor, levante as suas mãos Sua glória e aí no seu lar e adore ao Senhor e sinta a presença dEle sobre a sua casa. Pai, eu quero te adorar. Sinta o Senhor. Em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, Aleluia. pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Te adoraremos, Senhor, nas nossas casas, onde estivermos reunidos em família, nós te adoraremos, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Onde vou habitar, me esconderei
sempre estarei. Onde vou habitar, no esconderijo do Altíssimo, e onde vou descansar, à sombra do meu Deus, e Ele me cobrirá, como um pai cobre o seu filho, então eu não temerei. Ele é o meu Deus, meu protetor, não temerei, andando com meu Senhor. Grande é o meu Deus, eu louvarei, em teu amor, seguro sempre estarei. Irmãos, eu quero fazer uma introdução nessa hora que eu quero pedir o dízimo e oferta. Vocês vão ver aqui embaixo a conta da igreja, eles vão ficar disponíveis aqui para você anotar. Infelizmente, nós temos que fazer agora via banco, via transferência bancária. Mas eu quero, antes de ler um salmo aqui que Deus me deu hoje, eu quero informar que eu conversei hoje com o proprietário da igreja, proprietário do prédio da igreja. E conversei com ele porque nós, ao longo desses 20 anos, vamos completar 20 anos agora no mês de maio, nós nunca deixamos de pagar nenhum compromisso, principalmente do aluguel, sem pagar rigorosamente em dia. E esse proprietário sabe disso. E nós fui conversar com ele para que a gente pudesse entender o que ele está pensando, que tipo de plano de contingência. E ele disse, olha, nós temos que ter bom senso. A igreja está aberta, a igreja tem compromissos fixos, está aberta no aspecto de estar funcionando com todas as coisas que ela tem que funcionar. Nós estamos fazendo um esforço muito grande para continuar atendendo os irmãos com esse modelo de mídia, né? Que é muito bom a gente poder fazer isso, porque senão nós estaríamos todos parados e sem ter alimento espiritual para as nossas ovelhas. E ele disse o seguinte, vamos conversar mais para frente um pouco, vamos ver o que a gente pode fazer. E eu quero fazer um apelo, a igreja nunca deixou de estar com as portas abertas, nunca deixou de progredir. E nesses 20 anos nós passamos por muitas dificuldades, mas nunca Deus nos abandonou. E a igreja depende de nós é que temos que continuar contribuindo. Então aqueles que estão preocupados com as suas finanças, olha a Deus, para que Deus possa mostrar para você que é importante nós mantermos essa igreja. Como eu disse no início, a igreja vai continuar. Essa pandemia, ela tem tempo determinado para terminar. Nós não sabemos exatamente quanto tempo, se é mais um mês, 2 meses, o que Deus vai fazer. Nós estamos buscando em Deus. Creia nisso. E o livro de Salmo, no capítulo 40, versículo 1, diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal
de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Há um propósito que Deus tem para este mundo, para tudo isso que nós estamos passando. É isso que o salmista está dizendo. E o versículo 4 do capítulo 40, ele continua assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Deus abençoe vocês. Façam essas contribuições, esses dízimos e as ofertas para que a igreja possa continuar e nós temos certeza que Deus vai abençoá-los em nome de Jesus. Vou chamar agora a pastora Raquel, que é ela que vai dar a palavra hoje, quero orar com ela. Senhor amado, nós colocamos as nossas vidas no seu altar, eu quero colocar a tua serva no Senhor, Pai. Colocar a tua serva perante o Senhor para que o Espírito Santo de Deus possa ungí-la hoje com toda a unção que vem diretamente do seu trono, Pai. Que a palavra que ela falar seja uma palavra que saia viva e eficaz do seu trono, Pai. Abençoa a tua serva, Pai, que ela possa trazer com alegria e com empatia tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Que essa palavra seja uma palavra de viva esperança nos nossos corações, para a honra e para a glória do nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, queridos, mais uma vez reunidos aqui diante de Deus, na frente de todos vocês, para trazer um alimento, para trazer ao nosso coração lembrar aquilo que pode nos dar esperança. E hoje eu queria falar com vocês, meditar um pouco na vida de Noé. É interessante que muitas vezes a gente fala de Noé, mas a gente não imagina que tenha tanta coisa em comum. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Vamos orar? Pai amado e querido, eu te peço, Senhor, os nossos corações prontos, preparados para receber essa boa semente, Pai, que produza vida em nós, Pai, para que a gente possa firmes passar por tudo que temos que passar e saber, Senhor, que o Senhor conosco nos faz chegar a essa vitória. Vamos lá, meninada, olha lá, olha o que está escrito. Quando nós estamos lendo essa passagem do livro de Noé, é interessante que você observe que ele fala que ele foi divinamente instruído e que ali estaria chegando tempos difíceis. Nós, aqui no nosso país, no nosso Brasil, temos passado desde o início desse ano problemas sérios. Eu não estou falando simplesmente de agora. Não se esqueça que há pouco tempo atrás nós tivemos uma inundação, uma chuva tão violenta, uma tempestade, que ela inundou São Paulo, Barueri, Belo Horizonte. Nós temos cidades, Araçariguama, aquilo lá ficou muito, muito cheio, muito inundado. Rio de Janeiro, muitas pessoas tiveram problemas seríssimos. Perdemos vidas, perdemos muitas casas, pessoas perderam tantas coisas e até plantação foi perdida. A cena que você via pela televisão, aquilo trazia assim, era algo assustador, trazia um sentimento de impotência, paralisia total. E se nós ficarmos pensando um pouco no que esses 3, 4 dias de chuva, o que eles trouxeram para São Paulo, a calamidade que chegou, imagine então você pensar em 40 dias de chuva sem de maneira nenhuma parar. Foram dias terríveis, foram dias que de repente aquilo já era ruim e aí chega outra bomba, coronavírus. Bom,
sem sair de casa, tentando entender um pouco o que está acontecendo. Nós estamos tentando passar esse período e ao mesmo tempo permanecer firmes, inabaláveis na nossa fé, na certeza de que Deus tem cuidado de nós até esperar esse período acabar. É isso que eu e você estamos fazendo. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus para que eu e você tenhamos ensinamento. Moisés é o cara do momento. Como você pode imaginar como ele reagiu, o que ele passou antes, durante e depois de todo aquele período, é ensinamento para a tua e para a minha vida. É interessante que Deus avisou a Noé que estaria chegando aquele dilúvio. Nesse caso, era por juízo. Noé foi avisado e ele obedeceu aquilo que ele estava ouvindo da parte de Deus. O comportamento dele parecia ser uma loucura. As pessoas olhavam e falavam, esse cara pirou. Como é que ele pode construir uma arca aqui nesse local? E é tão interessante que as pessoas devem ter ridicularizado, chamar ele de louco. Isso daí era mais do que normal, porque nós também somos chamados muitas vezes, né? Mas quando a gente é avisado, a gente tenta se precaver. E quando nós não somos? E quando chega de uma forma tão drástica sobre nós, e aí nós ficamos parados, paralisados com aquelas calamidades, com essas catástrofes que têm acontecido na nossa nação, né? E, claro, eu e você não temos como prever nem mesmo o tamanho de uma chuva, ainda mais se nós estivermos falando de uma tempestade, um dilúvio. Isso piora mais a situação. Existem várias formas, por exemplo, de tipos diferentes de tempestade. Você tem uma tempestade que poderia ser simplesmente a chuva mais forte. Você tem até mesmo tempestades elétricas. Você tem tempestade de neve. Você tem tempestade até de areia. E essa eu posso falar de cadeirinha, de carteirinha, de ter experimentado. Porque quando nós moramos no Iraque, nós passamos por uma delas. E ali nós tivemos ventos de 100 km por hora. Era interessante porque nós não podíamos sair com certeza de casa, e se saísse e de repente chegasse aquela ventania, aquela tempestade de areia, porque vinha de uma forma horrível sobre a gente, você tinha que se jogar no chão e se agarrar. Tentar procurar uma coisa sólida que estivesse bem fincado e ficar seguro, porque senão você era levado também. Telhados caíram, chegaram aos nossos conhecimentos coisas que aconteceram por todo aquele acampamento, porque nós morávamos em trailers. Aqueles trailers eles eram programados de acordo com o número, o crescimento da família, então eles eram simplesmente muito frágeis, muito vulneráveis, e houve realmente uma série de consequências com relação àquilo, né? Mas quando eu fico pensando isso, eu fico pensando que essas calamidades, às vezes elas podem ser intensas, mas elas podem não ser perigosas. E às vezes elas são intensas e perigosas, né? E nós temos que pensar em dois riscos quando elas acontecem. O primeiro deles é na própria tempestade, na própria calamidade em si. No caso agora é o vírus, coronavírus. Mas nós também temos uma outra coisa, um outro risco que eu e você precisamos levar em consideração, que diz respeito a como nós reagimos a esta calamidade. E então, quais são os ensinamentos que eu e você precisamos ter? Primeira coisa que eu quero deixar assim no teu coração bem firmado. Lembre-se, ela teve começo, mas ela tem fim. Ela veio, mas ela vai terminar. Isso é uma coisa que você não pode abrir mão. E pode até parecer uma insensibilidade a gente falar com alguém que está passando um problema sério. Não, mas vai passar, fica calmo, vai... A pessoa pode achar que a gente está sendo insensível, não estamos entendendo o tamanho da dor, o problema que ela está passando. Mas não é isso, nós precisamos mostrar para ela, há uma esperança, aquilo vai terminar, houve um começo, mas vai ter o fim. E não é isso que a palavra de Deus fala para mim e para você? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O que quer dizer choro vai durar uma noite? Uma noite é um período de trevas, de escuridão, onde você pode não estar enxergando nada, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, mas
a alegria, ela vai chegar, vai brilhar um novo tempo, vai chegar um novo dia. É isso que nós temos que entender. Uma segunda lição que nós temos que aprender também nessas épocas é que nem sempre todas as tempestades elas são enviadas por Deus. Claro que Deus pode falar conosco através dela, pode trazer ensinamento, Ele pode se revelar, Ele pode trazer inclusive aquilo que está lá no nosso coração, aflorar, para que a gente repense, para que a gente veja como nós estamos gastando o nosso tempo, para que a nossa fé mais firmada possa ficar fortalecido não somente para você, mas para o outro. E de repente Ele pode também estar mostrando quais são as prioridades da tua vida. É nessa hora de luta que vem para fora e nós temos que pensar nisso. Aquilo que é firme vai permanecer, mas aquilo que é abalado, aquilo lá, ela precisa ser transformado. É esta mudança que pode ser extremamente positiva na tua vida e na minha. Ou não. Como não, Raquel? Não. De repente nós podemos não ter essa mudança. Nós podemos querer só ficar pensando no problema e não levando em conta o que a Bíblia diz para nós. Essa calamidade ela pode vir de uma forma variada. Pode ser a morte de uma pessoa querida, a perda de um emprego, pode ser um problema de relacionamento com os filhos, pode ser através de um vício, uma droga chegando. Os nomes são vários. Nós podemos ter problema com relação até mesmo a dívidas, e é isso que muitas pessoas estão pensando. Como nós vamos comer, como nós vamos pagar as nossas despesas. Calma, Deus é Deus. Aquieta teu coração. Um terceiro ponto que eu quero pensar aqui com vocês é que quando essa tempestade chega, quando chega esse tempo de calamidade, nós somos testados, cada um de nós é testado, mas também aquelas pessoas que estão em volta de nós, muitas vezes são atingidas, atinge a nossa família. Noé sobreviveu e ele também depois prosperou. Isso é uma coisa que me traz uma esperança muito grande. Noé, ele era um homem justo, ele era um homem que agradou a Deus. E sabe o que é maravilhoso? Por causa dele, deste único homem, toda a família dele foi salva. É o que diz a Bíblia. Sabe, queridos, Deus ama a família. Deus ama a família. O plano dele sempre foi. Não apenas a tua vida, mas os nossos queridos, os nossos familiares. Ele quer que essa fé seja estendida. E é por isso que quando uma pessoa de uma família se converte, nós temos que ficar orando para que outras possam chegar a esse entendimento que eu e você agora temos. E aí, então, vai se cumprir o quê? Crê tu no Senhor Jesus e toda a tua casa será salva. É o que diz a palavra. Mas vamos pensar mais em algumas lições que nós podemos ter aqui com Noé. Nós vemos que na época de Noé, a maldade, a violência, aquilo lá estava assim uma coisa horrível, pois por isso que veio o juízo de Deus. Mas nós temos que entender que a palavra de Deus diz: o mundo jaz no maligno. Aquela época não é diferente da época que eu e você estamos passando hoje. Hoje em dia tem pessoas que matam por causa de um celular, um tênis, uma camiseta. Não dá para entender isso. Sabe, Deus tem sido negado, Deus tem sido... Olha, o que nós temos ouvido, as brincadeiras, as chacotas com relação às coisas de Deus... Mas esquece um pouco só a parte de Deus, deixa um pouquinho por lado, porque Ele mesmo sai à defesa dele. Mas vamos pensar nesse egoísmo que está cada vez maior, nessa relativização que está acontecendo no mundo. Ceticismo, sabe o que é ceticismo? A pessoa que duvida de tudo, aquela permissividade que está acontecendo, imagina, mas todo mundo faz, é tudo tão fácil. Queridos, isso tem nos assustado profundamente. Naquela época do dilúvio estava acontecendo as mesmas coisas e aquilo desagradou o coração de Deus. Raquel, então você está querendo dizer com isso que isso é um castigo de Deus? Não, eu não estou falando disso. Eu estou dizendo até que pode ser que sim, não sei.
Não sou Deus, não entendo a cabeça dele, né? Não dá para entender qual é o plano dele. Pode ser que sim, que seja um juízo, mas também pode ser que não. Pode ser uma consequência do ser humano desrespeitando a natureza, o ser humano se fazendo um semideus e querendo agora clonar, fazer... Não sei. Estão inventando remédios? Não sei. Tem tanta coisa que pode acontecer. A natureza está gemendo, isso nós não podemos contestar. E também Deus, nós temos que entender que de Deus não se zomba, está escrito isso. Mas sabe, meu anjo, nós podemos fazer a diferença. Noé fez, um único homem, fez a diferença em tudo. Olha o que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 8. Noé achou graça diante do Senhor. Oh, glória a Deus! E por causa disso, Deus chegou para o amigo dele para contar, ó, o juízo vem vindo. Sabe, quando Deus falou para Noé construir aquela arca, foi interessante porque ele simplesmente não falou, ó, constrói uma arca. Não, ele falou para construir uma arca, ele deu as medidas, ele deu o material, ele diz como seriam as repartições, ele falou com que deveria ser impermeabilizado, sabe, as provisões que ele iria levar e quem Deus iria trazer para entrar dentro. Simples assim. A parte de Noé foi obedecer. E diz Gênesis capítulo 6, versículo 22, e assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Obedecer é essencial. Se nós queremos as bênçãos de Deus, as promessas se cumprindo, o que tem que vir anteriormente a isso chama-se obediência. Sabe, eu torno a repetir porque é muito forte isso dentro de mim. Um homem mudou toda uma história. Você é a pessoa que Deus está escolhendo para mudar toda a história. Pode ser dentro da sua família, pode ser dentro do seu emprego, dentro da sua faculdade, dentro da sua escola, dentro da sua ginástica. Eu não sei. Um homem mudou toda a história. E a parte nossa, crer, obedecer, caminhar nessa confiança porque Ele é fiel. Muitas vezes a gente diz, não, eu acredito em Deus, claro. Até o diabo crê. O problema não é acreditar e praticar. Se você acredita, você tem que praticar. E é isso que nós temos que fazer, porque se eu falo eu acredito, mas não obedeço, ou Deus está errado, ou eu não tenho fé suficiente para fazer aquilo. Como eu sei que Deus não está errado, eu tenho que me avaliar. Eu tenho que ver o que a palavra de Deus diz, qual é o recurso que eu preciso para chegar, quando essas lutas chegam, qual o recurso que eu tenho para poder vencer. Palavra, oração, jejum, obediência é um posicionamento, querido. Esse posicionamento é indispensável. Nós temos que nos posicionar. Deus é bom, está pronto para nos socorrer. Ele sabe a hora que ele deve falar basta, mas nós temos que seguir as orientações de Deus, o que está escrito. Diz a Bíblia que romperam-se todas as fontes do grande abismo, as comportas dos céus se romperam por 40 dias. Imagine a cena. Chuva, saindo água por baixo, porque aquilo inundou e voltou. Em cima, tudo inundando, chuva torrencial. E aí você para e pensa assim, nossa, 40 dias. Como aquele homem aguentou? Você sabe quanto tempo Noé ficou na arca? Desde o dia 17 do mês 2, quando ele tinha 600 anos. E ele ficou na arca até o dia 1º do mês 1, quando ele tinha 601 anos. Quase um ano dentro de uma arca. Imagine o cheiro, o calor. O que eles passaram ali dentro, animal nascendo, animal... Nossa, imagine, tudo preso. Eu comecei a pensar nisso e eu falei, gente, é muito parecido com o que está acontecendo com a gente. Nós não podemos sair de casa, é claro, nós não vamos deixar nossa casa chegar nesse ponto, não é nada disso. Mas eu estou dizendo sobre o fato de que nós temos muito a que aprender com esse homem. Ele ficou todo esse tempo lá atrás. E aí, esse tempo que ele ficou lá, nós temos que entender que ele precisou de paciência e de perseverança. Simples assim. Nós precisamos voltar a falar aquela palavra que eu disse. Vai passar.
É isso que está escrito. O problema é que nós não temos nem essa paciência e muitas vezes nem a perseverança. Mas nós precisamos ter esperança. Nós que somos chamados filhos de Deus, se nós não tivermos esperança, está tudo errado a nossa fé. E o que é esperança? Olha o que está escrito. A esperança é você estar certo que alguma coisa vai acontecer e você fica esperando por aquilo, até que aconteça. Mas se você fica esperando em paz, você sabe, vai acontecer. Noé sabia, as águas vão passar, não tem erro. Ou você acha que ele estava pensando assim, bom, Deus me mandou construir tudo isso e agora ele vai me matar aqui dentro? É claro que não. Você sabe que isso o povo de Israel pensou quando eles saíram do Egito? Você lembra que Deus faz aquela maravilha, tira eles de lá, coloca aquelas pragas, foi tremendo, foi maravilhoso. Mas olha o que o povo fez quando ele estava ali naquele deserto 40 anos. Eles começaram a murmurar. Ah, Deus nos tirou de lá para nos matar aqui. E eles não só ficaram acusando a Deus, como ficaram acusando Moisés. Querido, não caia nesse pecado. Não caia nesse mesmo erro. Sabe, é triste pensar que Deus tinha feito tudo aquilo com o povo de Israel para eles agora ficarem tão pouco tempo, eles tinham visto tudo aquilo. E você, o que você tem visto na tua vida, o atuar de Deus? Não nega a tua experiência, não nega a tua vida, a tua história de fé com Deus. Vai passar esse momento também. E aí nós temos que lembrar que Noé não tinha Bíblia, nada disso, ele confiava no que Deus tinha dito. Ele confiava nesse Deus de amor que tinha se revelado para ele e ele cria. Ele só precisava fazer o que eu e você temos que fazer. Nós precisamos confiar, nós precisamos crer, nós precisamos saber esperar o tempo certo e acreditar nesse amor e bondade. Simples assim. Não desista, aguenta firme, não abra mão da tua vitória. O arco-íris está chegando. Você entende o que é um arco-íris? O arco-íris era a aliança, era o sinal. Eu tenho aliança com esse povo. Não vão morrer dessa maneira, sabe? Não dê lugar para dúvida, não dê lugar para ficar reclamando, não fica sendo incrédulo e também não dê lugar ao diabo. O diabo fica buzinando na nossa cabeça, dizendo, Deus não é bom, se Deus fosse bom ele não deixava acontecer isso, você está sozinho, hein? Olha aí, ninguém pode chegar perto de você. Não, você não está sozinho, Deus é contigo. Não permita que essa incredulidade se transforme num obstáculo para a bênção que Deus tem para a tua e para a minha vida chegar. Quando aquela arca ela pousou ali no Monte Arará, Noé ele removeu a coberta daquela arca. Foi um ato de fé, com certeza. Já pensou se voltasse a chover de novo? Ele já tinha tirado, mas ele sabia. Tem uma promessa, tem uma promessa. Noé não apenas sobreviveu a um dilúvio. Nós temos que ver que ele viveu, mas ele viveu por causa da graça que Deus deu e derramou sobre ele. Sabe, na época da construção, enquanto ele estava lá diante de todas aquelas pessoas, rindo, falando, brincando, eu não sei, pura graça, ele precisou daquilo também. Eu e você precisamos de graça hoje numa época em que muitos zombam da fé, muitos zombam, nossa, mas você é crente, nossa, você parecia ser mais inteligente. Todo mundo ri, o mundo está se voltando para não querer mais essa entrega que nós fazemos a Deus, dizendo, não, mas meu Deus é santo. E eu quero fazer o que Ele tem para mim. Ele diz para eu ser santa como Ele é. Então eu vou tentar, pela graça de Deus, quando a minha carne falar mais alto, falar, não, eu não vou fazer isso. O Espírito Santo habita em mim. Querido, não deixa o medo, não deixa a ansiedade, a insegurança tomar conta de você. Isso pode trazer, inclusive, outras enfermidades, outras para o seu corpo. Isso pode te paralisar e também te fazer amargar. Não é isso que Deus tem. Bloqueia esse tipo de pensamentos. Não deixa ficar pensando, mas e se eu pegar o vírus? E se eu tossir? Será que é? Misericórdia!
Misericórdia, não sai, não tem nada, na minha casa você não entra. É assim que nós precisamos fazer. Eu sei, nós temos que ficar quietinho, por enquanto. E assim mesmo nem todos, porque nós estamos aqui, nós estamos fazendo. E você também está fazendo coisas na sua casa. Você também está, mesmo que não seja aquilo que antes era importante, essencial, seu trabalho, agora você está tendo que encarar, face a face. Tua esposa, teus filhos. É a arca, querida. Exemplo claro, é a arca. Sabe o que aconteceu depois que eles saíram da arca? Deus fala para eles assim, para eles saírem, para eles cultivarem a terra e para eles povoarem a terra. Cresçam, 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 amadureçam, mas povoem a terra. Era isso. Sabe o que Deus está dizendo? Querido, volta a sonhar. Volta a sonhar, volta a fazer planos, volta, a sua bênção está chegando. É assim que eu e você temos que pensar. Nosso Deus é maravilhoso, Ele não fez tudo isso para te deixar morrer na praia. Se aquiete, Ele está no controle da tua e da minha vida. Nós temos que entender que nós temos um Senhor, nós temos um Salvador. Jesus é nosso amigo, nós temos um Pai que a gente pode falar, Abba quer dizer pai, paizinho. Oh, glória a Deus. Creia, confie, confie, confie. Eu fico às vezes pensando que a fé de Noé não podia ser no barco. Puxa, olha, esse barco me trouxe até aqui. Às vezes tem muita gente achando que o que te trouxe até aqui foi o teu muque, teu trabalho. Quem não pensa isso? Quem não fica achando que é o dinheiro que você conseguiu guardar, que é a sua beleza, que é a sua inteligência? As pessoas colocam nas coisas como se elas tivessem produzido. Tudo que você e eu temos veio do alto. Tudo veio da mão de Deus para nós. A fé de Noé era em Deus e não na arca. A fé de Jó estava em Deus, deveria estar em Deus, somente em Deus, e não nos bens, nos filhos, na família. Está errado a gente olhar para filho e família? Não, não está. Mas você não pode fazer disso uma idolatria. Aonde nós temos posto a nossa fé? Sabe o que Noé fez quando acabou tudo? Desceram da arca, ele fez um altar, e ali ele sacrificou animais limpos em oferta a Deus. Sabe quando os animais limpos eram oferecidos, o que significava? Gratidão. Gratidão. Olha só que está em Gênesis 9, capítulo 9, versículo 1. Abençoou o Senhor a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sabe, nós não precisamos apenas superar essa crise, o medo, a ansiedade, às vezes até mesmo a incredulidade. Nós não precisamos, porque ela já chegou, ela já está instalada, ela está aí, não dá para você fugir. E eu quero te dizer, e não adianta você amarrar, e eu nem estou decretando nada de ruim para você. Outras coisas acontecerão, outras crises virão, mas o nosso Deus pode transformar, o nosso Deus pode mudar a nossa história. Você entende isso? Que quando alguma coisa acontece conosco, eu e você temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Mas espera lá, eu já passei por isso e Deus naquela época fez isso, isso, isso. Não, Ele vai fazer. Eu sei em quem eu creio. Sempre há um plano, sempre há um propósito. Há ensinamentos que eu e você precisamos aprender. Nós estamos sendo lapidados, nós estamos sendo transformados. Você faz parte da noiva que vai subir. E como nós estamos? Nós vamos estar firmes, seguros, santificados, maduros espiritualmente, estatura do varão perfeito, é o que a palavra de Deus diz, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Uau! Coisa tremenda. Mas isso depende de você e depende de mim. Você concorda com isso? Você quer ter uma vida eterna ou você quer ser uma vítima eterna? Decisão nossa. Você pode dizer, eu não tenho nada para agradecer. Como não?
Como não, querido? Se você um dia já falou para Jesus entrar no teu coração, você já tem muito para agradecer, porque você tem a vida eterna com Ele. Quer dizer, espero que tenha. Se você tem Jesus no seu coração, é motivo de gratidão, porque eu e você merecíamos a morte. E agora, o que Ele está fazendo? Nos dando a possibilidade de vida eterna. Se fosse só isso, yes, nós já estamos no lucro. Mas não é só isso que Ele faz. Nós também podemos agradecer, porque eu e você temos valor aos olhos de Deus. Assim como Deus olhou de uma maneira toda especial para Noé, Ele está olhando nesta situação pelo mundo todo e está procurando aqueles que vão achar graça diante dos olhos de Deus. Há esperança para você, há esperança para mim. Nós vamos estar com Ele, Ele está olhando, Ele está os ouvidos abertos. Deus não te abandonou, é o que a palavra diz. Aí você pode dizer assim, bom, e o que mais eu posso agradecer? Por você estar ouvindo essa mensagem. Você chegou aqui, você ligou a televisão, você ligou o seu telefone, você fez alguma coisa, você está ouvindo isso? Você sobreviveu, você chegou. Eu só espero que não seja sobrevivência. Eu gostaria que você vivesse intensamente, apaixonadamente, vivendo, curtindo esse Deus que faz todas as coisas para te atrair, para me atrair, para nos levar para onde Ele está. Você entende isso? Glória a Deus! Que coisa linda! Aí você vai dizer, mas Raquel, eu tenho alguma coisa errada, eu ainda preciso de conserto. Excelente! Você já verbalizou, então você já tem que agradecer também a isso. Porque pelo menos seu ouvido está aberto à voz do Espírito que está mostrando. Você precisa mudar nisso. E sabe, nós temos advogado junto ao Pai. Ele é fiel, Ele é aquele que perdoa se nós confessarmos o nosso pecado e arrepender. Não adianta simplesmente eu falar, eu pequei mais uma vez. Olha, e agora o que eu faço? Tá bom, pequei, Senhor me perdoa. Tem que ter um arrependimento, tem que ter uma transformação, tem que ser uma vida nova, uma vida em abundância. Por isso que eu falei, mais do que sobreviver, é a vida em abundância. É isso que Ele quer te dar. Busque essa intimidade com Deus, você está tendo tempo, para ouvir, para ver, para ler. Como o Caio falou, para de assistir, de ouvir. Essas coisas têm deixado as pessoas cada vez mais assustadas. Se você é empresário, então você está apavorado. Como eu vou fazer? Mando embora, não mando embora? Fecho, não fecho? Abro, faço escondido, trabalho sem ninguém. Tempos difíceis. Sabe, a palavra de Deus, ela não é uma sugestão. Nunca foi. Se está escrito, é algo que você ou aceita ou não aceita. Ou você pratica, ou você não pratica. Ou você crê, ou você não crê. Por quê? Porque ela é um presente. Um presente que Deus dá para você. Um presente merecido. E é isso que a gente chama de graça. Você não merecia. Eu também não. Mas graças a Deus, Ele nos amou, nos atraiu e nos designou para que a gente ainda, neste tempo que se chama hoje, possa ir e dar muitos frutos. Você quer? Vamos orar? Pai amado e querido, Senhor, assim como naquela tempestade ali no Iraque, Pai, aqueles ventos, aquilo trouxe tanto medo para tanta gente, Pai. O Senhor estava lá, viu, o Senhor viu a gente naquele local, na verdade o Senhor nos enviou lá. Mas assim como era a recomendação daquela construtora, ela foi muito sábia. Se agarre a alguma coisa que seja firme, que tenha profundidade. Senhor, nós já estamos firmes, firmados na rocha que é Jesus. Nós já temos, Senhor, essa certeza do Teu amor, da Tua graça sobre as nossas vidas. Pai querido, Pai bondoso, Pai amoroso, eu te peço, Senhor, ajuda-nos, Senhor, nesse tempo. Visita, Senhor, cada um que está nos vendo, ouvindo, assistindo por esta mídia social. Fortalece o eu espiritual, o eu interior, para que a gente possa, Senhor, passar rapidamente. E quando olharmos para trás, puxa, mas já acabou. Não deu nem tempo de eu descansar. De tantas coisas Deus me trouxe a mão para fazer.
É assim que nós temos que pensar. Senhor, nos ajuda a continuar confessando no nosso dia a dia que o Senhor, Pai, é aquele que cuida de nós, que nós não queremos pensar em medo, ansiedade, insegurança. Isso não vai nos levar a nada. Nós não vamos acrescentar absolutamente nada à nossa vida, Pai. Senhor, livra-nos de ficar ouvindo mais a voz de Satanás do que a tua própria voz. E como o Senhor diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Nos faz mansos, Senhor. Nos faz humildes, Senhor. Humildes para poder, ouvindo a tua voz, reconhecer o nosso erro, o nosso pecado e querer praticar, e querer mudar, e querer ser transformados, e querer que o Senhor venha e retire de nós tudo aquilo que não te agrada, Pai. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, se alguém que nos ouve ainda não tem certeza da salvação, que hoje seja o momento, Pai, o momento de chegar e dizer, perdoa-me, perdoa-me, porque eu tenho andado de acordo com o que eu acho, com o que eu penso, com o que eu quero, com o que o meu desejo me conduz. Perdoa, Senhor, e dirige, conserta, me faz voltar, Senhor, para a tua palavra, o teu caminho, que é perfeito, que é bom e que é agradável. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço por cada vida que o Senhor tem feito ligar, ouvir essa pregação e dizer, Senhor, eu quero. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, Pai. Que todos sejam abençoados, que a graça do Senhor Jesus, o amor dele por nós, esteja em cada momento desses dias que nós estamos passando dentro da nossa casa, Senhor. Que essa bondade, essa comunhão, esse conforto venha do alto, Pai, para poder fazer com que o nosso coração, cada vez mais grato, cheios de alegria, Pai, nós possamos querer esse Cristo que vivendo em nós todo momento, não apenas em alguns momentos, em cada momento da nossa vida. Fique com Deus, Deus te abençoe e até a nossa próxima programação.